Olá, meu amigo, minha amiga. Pensem em pessoas desesperadas. Pois bem, essas que você imaginou poderiam ser consideradas pessoas tranquilas perto do que está passando o clã Bolsonaro e alguns dos personagens do entorno da família e também pessoas desconhecidas que acreditaram em farsantes, em mentirosos e estelionatários e estão agora em situação de muitos apuros perante a justiça. Outros mais graduados, vejam só, estão agora já antevendo, aquilo que a gente sempre disse aqui no nosso portal, que a cadeia seria o destino de muitos deles. Eles já estão tentando uma anistia prévia. Eles estão querendo agora pedir perdão ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Daqui a pouco eles vão tentar uma intimidade, Vão começar a chamar, Xandão, Xandãozinho. Daqui a pouco a gente não deve nem se assustar se esse tipo de situação começar a aparecer. Hoje, no centro desse desespero, tem uma figura, que apareceu dando uma declaração ontem, que é o Flávio Bolsonaro, conhecido também como Flávio Rachadinha. Ele fala com muita desenvoltura, tentando explicar algumas situações inexplicáveis, mas tem outras tantas que, como nessas entrevistas que são dadas, essas coletivas, não se permite nenhum tipo de pergunta, e muitos jornalistas também já esqueceram, ele nunca é questionado sobre algumas coisas que eu vou levantar aqui no nosso portal, que eu vou mostrar com provas, fatos que se deram aqui, e que, infelizmente, a grande mídia não está se lembrando mais e acaba dando visibilidade a todo tipo de criminoso. Gente que está hoje no PL, que fala tanto em corrupção, que usa tanta expressão ladrão, essas pessoas não se incomodam em serem comandadas politicamente, estarem ali num partido cujo presidente foi condenado, foi para a cadeia por ter sido um ladrão, ter roubado, ter desviado dinheiro público. Enfim, são contradições, mas nada como a gente ter esse nosso espaço aqui para mostrar o que está acontecendo. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros, tá legal? Gente, olha, o Portal do José ter ganhado o prêmio lá no IBEST pelo voto popular, pelo engajamento de vocês, que foi uma coisa espetacular, como o melhor canal de opinião política do Brasil, está repercutindo muito ainda. Eu estou recebendo ainda muitos abraços, muitas mensagens, e é muito legal. Eu queria compartilhar com vocês, porque é uma onda que está vindo aí que vai fazer com que a gente chegue a mais pessoas. E aí, para minha alegria e surpresa, eu comentei aqui com vocês que eu ganhei gravata aqui do meu amigo Adão, do AR Gravataria aqui de São Paulo, e aí uma pessoa, a Brígida e a família dela, me mandaram aqui um vale-presente para eu adquirir mais algumas gravatinhas. Olha, gente, muito legal, foi uma surpresa para mim, eu nem sabia que existia essa possibilidade, então eu queria agradecer, Brígida. Olha, um beijão para você, para tua família, obrigado pelo apoio. Isso aí, gente, é espetacular, Eu coloquei a nossa plaquinha aqui, enfim, hoje só para deixar isso registrado, Bom, então, enfim, vamos seguir em frente aqui para os nossos assuntos, que temos coisas aqui curiosíssimas, Começando aqui com essa situação aqui. O Inelegível publicou hoje, nas redes dele, a única frase, o único versículo bíblico que ele conhece e que não tem nada a ver com ele, que diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele decorou esse troço, mas ele não tem ideia do que se trata. E aí ele fez uma publicação aqui onde eles estão tentando massacrar a Daniela Lima, lá da Globo News, porque ela foi âncora de uma matéria onde ela dizia que a Polícia Federal recolheu vários laptops e pegou um que estava com o Carluxo, mas não estava com o Carluxo, estava com outro assessor que estava longe. Mas eles estão fazendo uma farofa com essa história, um carnaval com isso aí, tentando, vejam só, mas mudaram, estão perseguindo um erro que foi reconhecido e foi pedido ali, foi feita uma autocrítica do erro, foi dito assim no mesmo espaço, com a mesma ênfase, em uma coisa do ponto de vista profissional que foi o correto, é como tem que ser mesmo no jornalismo, Mas aí que o Inelegível colocou nas suas redes? Dá para corrigir o estrago feito?
porque eles estão reclamando que foi um estrago violento, né, em relação à honra da família. Ué, mas eles não querem liberdade total? Eles não acham que isso aqui é a normalidade? Então, para vocês verem como é que eles são contraditórios. Na hora que o calo aperta um pouquinho, eles já acham que, olha, isso não está certo, né? Daqui a pouco eles vão dizer, olha, a mídia precisa sofrer uma regulação também, né? Porque esse tipo de situação que acontece é uma sacanagem. Então, eles fizeram, o vídeo é muito longo aqui, não vou nem colocar para vocês, porque fica esse registro aí. Mas foi um massacre em cima da Daniela muito grande, né? Mas o desespero só aumenta para quem está torcendo para as coisas piorarem aqui no Brasil. Isso porque ontem teve a reunião do Banco Central e houve mais uma redução de 0,5% na taxa Selic, caindo para 11,25% ao ano, menor nível desde março de 2022. Ainda está muito alta, né? O Brasil ainda está entre as economias que têm a maior taxa de juros do mundo. E isso trava o crescimento aqui no nosso país. Isso trava qualquer tipo de desenvolvimento. Agora, seria muito importante, seria vital que essa questão fosse jogada para uma discussão pública da sociedade, que esse assunto fosse popularizado, porque esse tipo de situação concretamente afeta a nossa vida, afeta o preço no supermercado, o preço da passagem, os salários, a condição dos hospitais, a condição das escolas, das rodovias. Tudo tem a ver com esse tipo de situação. O Brasil, com o déficit social que nós temos, não é permitido para que a gente aceite que o nosso crescimento tenha que ser com esses passos de tartaruga, que a gente tem que imaginar que só daqui a 50 anos, nesse ritmo, que a gente resolverá os nossos problemas, né? Então, o nosso espaço serve para isso também, né? Até para sugerir ao governo, à Secretaria de Comunicação, a todos os setores do governo, para que comecem a ajudar a sociedade a ter um entendimento mais politizado do porquê que essas coisas acontecem, né? Os nossos problemas não vêm de Marte e eles são resolvíveis porque a nossa nação tem muita força, tem muita potência, tem muita gente, muita criatividade. O que a gente precisa é que essas questões todas sejam colocadas em debate para serem modificadas. Bom, Pacheco pede ao STF nomes de parlamentares monitorados pela BIM paralela. Gente, a coisa ficou complicada, né? Porque essa lista vai fazer com que haja muitos desconfortos no seio do bolsonarismo. Muitas pessoas que seriam consideradas próximas, essas pessoas vão ficar muito frustradas de saber que não eram confiáveis, que estavam sendo monitoradas, né? Nós que somos do campo progressista, nós sabemos, né, que isso estava acontecendo desde lá, quando eles criaram lá uma lista dos detratores, dentre os quais o Portal do José estava incluído. Então não é surpresa nenhuma que essa gente estivesse usando esse expediente, mas vai ser muito interessante a lista dessas pessoas virem à tona, né? E hoje tem uma situação também que aumenta o desespero de uma parcela do bolsonarismo. TRE do Amazonas caça mandato de Silas Câmara, líder da bancada evangélica. Gente, eu já falei desse personagem algumas vezes, né? Ele conseguiu escapar lá do Supremo Tribunal Federal, de uma cadeia, porque o terrivelmente evangélico, o André Mendonça, livrou a pele da criatura, fazendo que ele tivesse uma premiação ali pela prescrição, né? Essa criatura andava com o Bolsonaro para cima e para baixo o tempo todo. Aqui, fotos dele com o Marco Feliciano, aqui dentro do avião presidencial. Aqui uma outra foto, ele de máscara. Os dois Silas, né? O Silas Câmara e o Silas Malafaia. Os dois Silas, né, gente? É barra pesada aí, né? Muitos Silas aí, o Silas aí está trazendo essa carga, pelo menos para essas criaturas aí, muito negativa, né? Aqui para o nosso país. E aqui está o Silas Câmara, o Malafaia e o Bolsonaro dentro do avião presidencial. Ele fazendo a selfie aqui, né? Enfim, fazendo aqui as suas presepadas como essa aqui, ó. Ele fez uma selfie ali dentro da igreja, gente. Meu Deus do céu, com o Bolsonaro fingindo que está orando, né? Porque eu não acredito em oração de Bolsonaro. Mas aí está aqui o Silas Câmara, o currículo dele é esse aqui que a gente já falou alguma coisa, já falou algumas vezes aqui. Bom, ele tem peculato e funcionários fantasmas no seu currículo,
falsificação de documentos, empresas de assessores terceirizados ali como laranjas para fazer negócio, corrupção passiva e irregularidades na Boas Novas, que é a empresa de comunicação que ele tem, ataque de hackers, e agora ele está sendo caçado por abuso de poder econômico. Eu gostaria de saber onde é que está o senhor Silas Malafaia para defender, onde é que estão os bolsonaristas para defender o senhor Silas Câmara, né? Não vai escapar não, gente. Vai bater, ele vai recorrer, vai bater lá no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E não vai escapar dessa situação não, vai ter o registro cassado, não tem a menor dúvida, né? É mais um que vai cair em desgraça aí, de uma forma irreversível. Bom, e aí outra situação, outro também valentão que virou gatinho castrado, gatinho gordo. Empresário que ofendeu e ameaçou Zanin no aeroporto de Brasília vai à justiça pedir desculpas. Então esse cara fez aquele comportamento típico do bolsonarismo, né, de ficar importunando as pessoas com telefone celular, e vai tomar uma saculejada criminal grande agora, né? Após as agressões de janeiro de 2023, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma queixa-crime em nome de Zanin, por meio dos advogados Fernanda Tortman, Alberto Zacarias Toron e Hélio Leitão. Ou seja, esse agressor do Zanin está em maus lençóis. Eu conheço os 3 advogados, e o Zanin teve um comportamento exemplar, não reagiu, ficou na dele ali. O agressor foi identificado e agora está querendo pedir desculpas. Algumas pessoas acham que ele tem que aceitar desculpas. Eu tenho certeza absoluta que ele não vai aceitar. As cenas são essas aqui. Olha o corrupto aqui, ó. Safado. Aqui, ó. É na minha frente, é brincadeira? Não tá no aviãozinho do seu chefe não, ô safado? Hein, vagabundo? Hein, vagabundo? Agora foi identificado, né? E a situação para ele agora ficou complicada. Vai ganhar uma condenação criminal, eu não tenho a menor dúvida. E aí, mudando aqui de assunto, né, para mais uma desfaçatez, eu vi uma situação muito curiosa, né? Aqui o Rogério Marinho já pedindo perdão, né, ao Xandão, né, querendo, olha, tem que ter anistia, porque já teve anistia no passado aqui no Brasil, né? Não vamos deixar que os criminosos sejam punidos, vamos apaziguar, né, liberando criminosos, porque o ministro Alexandre de Moraes falou que o apaziguamento ele só prejudica a democracia, né? Ele simplesmente estimula mais crimes. Vamos ver o que disse aqui a criatura. Vamos lá. Isso emitiu recentemente e tem reiterado de que a política de apaziguamento, de reconciliação, que a política de uma eventual anistia é indinóvel, é vil. Talvez ele desconheça a história do Brasil, que de 1890 para cá gestou mais de 40 processos de anistia. Aliás, a presidente Dilma, ex-presidente Dilma, foi presidente que foi anistiada. Miguel Arraes, Leonel Brizola foram governadores porque foram anistiados. Vários parlamentares exerceram mandatos nessa casa porque foram anistiados. Ele está misturando a anistia que foi concedida a vítimas, a pessoas que foram torturadas, foram exiladas, foram banidas e aí foram anistiadas. Mas é uma anistia que, sob o aspecto da sua legitimidade, é questionável, né? Como é que você anistia alguém que foi vítima de um sistema que agiu de uma forma absolutamente ilegal? Bom, a alegação é que havia uma guerra e na guerra valia tudo, aquela história que a gente já ouviu várias vezes, né? Mas não dá para misturar, né, senhor Rogério Marinho? Isso aí mostra ali atrás ali dele, do Rogério Marinho, está o senador Carlos Portinho. É o único senador do nosso país eleito por uma Covid. Porque ele era suplente do Harold de Oliveira, que era pastor evangélico, defendia o uso de medicamentos imprestáveis, defendia o protocolo do Bolsonaro, né? Moral da história, pegou o vírus e morreu. E o suplente dele era o desconhecido Carlos Portinho, né? E ele está aqui atrás, está fazendo um agito danado, né? Ele está se achando pra caramba. Bom, e aqui está o Flávio Bolsonaro, com algumas questões que ele andou falando, né? Vamos lá. Também com parlamentares, porque senão fica muito claro para a população que o que está acontecendo é uma perseguição. E está tão claro que todos estão vendo a forma como o Bolsonaro está sendo recebido nas ruas, de uma forma ainda mais afetuosa. Então ele está dizendo que está sendo perseguido, mas a perseguição, segundo ele, só está fortalecendo o Bolsonaro. Então tá bom, então deixa perseguir, né? Vamos ver onde é que vai dar isso, né? Agora, seria interessante que as pessoas, os jornalistas que estão ali perto do Flávio Bolsonaro, perguntassem para ele, senhor Flávio Bolsonaro,
O senhor consegue explicar esses 48 depósitos em dinheiro feito em um mês na conta lá do senhor na chocolateria? E, segundo a Polícia do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público, o senhor recebeu 1.512 depósitos em dinheiro com valores repetidos para a sua loja. Eu queria saber qual comerciante no mundo recebe pagamentos repetidos em envelopes em caixas eletrônicos. Se o senhor não consegue explicar isso, o senhor não vai conseguir explicar como é que o senhor saiu para pescar às 5 horas da manhã de jet ski. Quem é que sai para pescar de manhã cedo com jet ski? Você já viu alguma pessoa com jet ski, com a sua varinha, com a sua caixa de isopor, para sair pescar em alto mar? Então são coisas complicadas, mas só quem está vendo as coisas de uma forma despercebidamente é que não percebe, né, a criminalidade que está em cada ato que essa gente faz o tempo todo. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa interessante, tá bom? Um grande abraço, tchau!